a função do repórter é reproduzir a verdade factual. Ou seja, se o trem partiu às 10h18, ele não partiu às 10h19. Ele partiu às 10h18. Então, a reportagem tem que ser precisa, isenta e, se possível, crítica dos poderosos. Porque uma das funções do jornalismo, seja em que mídia for, é ser crítico dos poderosos. Eu me alfabetizei fazendo jornal. O meu pai era jornalista e trazia para casa aquelas páginas grandes de fazer, desenhar o jornal, de diagramar o jornal. E eu me alfabetizei. Minha mãe era professora primária e conhecia a língua portuguesa muito bem. E eu me alfabetizei desenhando as primeiras páginas dos jornais, fazendo as manchetes, os subtítulos, ilustrando com os meus desenhos precários e tal. E dessa maneira foi que eu me alfabetizei. Quando eu cheguei na escola primária, como se dizia naquela altura, eu já era praticamente alfabetizado. E desde então eu sempre quis ser repórter. A minha vocação, a minha preocupação, o meu interesse, a minha curiosidade era de conhecer as coisas e poder transmitir as coisas. Então, para mim, ser hoje das redes sociais, como fui no passado do jornalismo impresso, e sou ainda da televisão, isso para mim nada mais é do que um meio, nada mais é do que um instrumento para eu exercer a minha profissão, a minha atividade e, sobretudo, a minha inclinação, aquilo que me dá prazer. Eu tenho prazer, eu fico feliz em ser repórter. Eu acho que não há poucas coisas no mundo mais prazerosas do que dar um furo, contar uma coisa que só você sabe. E isso me dá muito orgulho, muito entusiasmo, e é o que eu faço hoje, menos na televisão, onde eu sou um apresentador, mas sobretudo nas redes sociais, onde trabalho no blog Conversa Fiada. Eu sempre tive também, então, essa preocupação de dominar a tecnologia de tal forma que a tecnologia não se tornasse um obstáculo à minha capacidade de ser repórter. Eu comecei na imprensa escrita. Aí eu descobri que não, a imprensa escrita não é apenas ultrapassada do ponto de vista formal, mas ela também é limitada do ponto de vista físico. Então eu fui fazer televisão, seguindo o conselho de um grande amigo meu, quase um irmão, meu compadre, que saiu do jornalismo impresso. Nós trabalhávamos no Jornal do Brasil, ele foi para a Globo, o Edil Vale Júnior, e ele disse: olha, nós temos que trocar profundidade por alcance. O jornalismo impresso, escrito, te dá profundidade. A televisão te dá alcance. E eu achei que era uma boa experiência. E eu também tive um interesse pecuniário do bolso, é óbvio, porque a certa altura eu percebi que quem pagava salário melhor era a televisão e não mais o jornalismo escrito. Então, eu sempre tive essa obsessão de não me sentir tolhido pela tecnologia. Essa história, não sei usar computador, não sei usar a internet, não sei usar o WhatsApp. Comigo não tem isso. Eu quero saber usar tudo. Porque eu quero exercer a minha profissão da melhor maneira possível. E o dia que for necessário dominar a telepatia para ser repórter, eu vou aprender a ser telepatista. Não interessa. Então, a certa altura, em 1997, quando os bichos falavam, eu estava na transição da TV Bandeirantes para a TV Cultura, eu tive a sacada de que o jornalismo ia ter que ser desenvolvido na internet também.
e procurei aquele que era o portal, a empresa que naquela época me parecia a empresa mais equipada para esse tipo de trabalho. Era uma empresa gaúcha chamada ZAS. E eu procurei o Maurício Lacerda, o dono do ZAS. Fui a Porto Alegre, eles estavam de mudança para São Paulo. E eu bolei um produto fabuloso, muito bom. Que era o seguinte, era montar um chat, abrir um chat, assim que fechasse a bolsa. E colocar nessa página, nesse chat, o maior número possível de investidores e comentaristas e analistas para entender o que tinha acontecido no mercado financeiro naquele dia. A bolsa fecha às 17, 18, você abria o chat às 18h30. Enchia a sala de gente, começava a conversar e eu era o mediador desse chat. A ideia eu considero, eu ia dizer fantástica, mas vou preferir dizer espetacular. É uma ideia espetacular. Só que foi um fracasso retumbante. Ninguém entrava na sala, todo mundo já sabia o que tinha acontecido e eu tive que fechar o chat. Mas montei um outro produto com os ZAS, que foi um produto inspirado num produto que eu vi na televisão americana, que era a análise instantânea, que era o seguinte: acabou de acontecer alguma coisa importante, eu achava correndo uma pessoa que entendesse daquele assunto e entrevistava e explicava o que estava acontecendo. Era uma variação da ideia anterior e sempre procurando estar em cima dos acontecimentos. Isso teve um pouco mais de receptividade. O ZAS acabou sendo vendido para a Telefônica de Espanha. O pessoal que estava no ZAS brigou com a Telefônica de Espanha. Eu fiquei vendido, não sabia para onde ir e acabei sendo contratado pelo UOL. E abri no UOL a UOL News, que tinha exatamente essa função de fazer a análise instantânea. A gente fazia algumas entrevistas, tinha alguns comentários sobre assuntos, mas sobretudo eram análises instantâneas sobre fatos políticos. E foi nessa época em que eu mereci, com muito orgulho, o apelido de blogueiro sujo, que eu exibo hoje com entusiasmo e vulgar, porque esse apelido quem me deu foi o José Serra. Ser chamado de sujo pelo José Serra é um elogio que só não é maior do que se tivesse sido apelido dado pelo Aécio. Então, do UOL, eu finalmente briguei com o UOL e fui para o IG em 2007. Briguei com o IG por motivos políticos também. E, finalmente, em 2010, eu criei o meu blog chamado Conversa Fiada, pendurado num portal que eu contratava com o meu dinheiro e, portanto, se tornou um blog independente, autônomo. Isso foi em 2010. O que significa que, a partir de 2010, nasce o Conversa Fiada e não está mais ligado a ninguém. Nem ao ZAS, nem ao UOL, nem ao IG, nem a nada. E somos nós mesmos por nós mesmos. Em 2012, 2 anos depois, portanto, o Conversa Fiada supera a marca de 1 milhão de usuários por mês. Em 2014, o Conversa Fiada passa a ter mais de 50% dos acessos realizados através de celulares. E a partir daí, diante dessa necessidade de acompanhar a velocidade do celular, nós começamos a fazer uma nova definição, uma nova paginação, reorganizamos a cara do blog
e passamos a trabalhar olhando mais para a mobilidade do que propriamente para o desktop, e com uma preocupação que eu sempre tive, que foi produzir vídeo. Ainda que para o celular, de uma forma mais frequente e dinâmica. Em abril de 2016, nós estávamos com 3 milhões de visualizações mês. Em 2017 nós tivemos 201 milhões de páginas exibidas. E em 2017, 10 milhões de pessoas visitaram o blog Conversa Fiada. Nós temos hoje 1.200.000.000 de visualizações, sendo que temos um número de usuários únicos, eu estou um pouco perdido aqui com o Google Analytics, mas nós temos hoje, na verdade, 1.200.000 visitantes mês. Isso. Permanecem no Conversa Fiada 3 minutos lendo, o que é um número muito legal, porque significa que as pessoas de fato leem, não é aquela leitura rápida e frenética. E nós temos 500.000 páginas lidas, 500.000 páginas lidas por dia. São Paulo, Rio e Minas são 50% do nosso público. 78% do nosso público são homens. Nós temos hoje no Facebook 880.000 seguidores, temos 532.000 seguidores no Twitter, temos 289.000 seguidores cadastrados no YouTube e temos 59.000 seguidores no Instagram. Isso porque nós fomos para o Instagram há não mais do que um mês. Esse é o nosso desempenho que nós estamos procurando aperfeiçoar cada vez mais, e agora temos uma tarefa muito importante, que é cada vez mais se livrar do Facebook. E eu vou explicar já por quê. E estamos produzindo cada vez mais produtos de áudio e vídeo. Nós introduzimos um produto chamado Podcast com Paulo Henrique Amorim, para você ouvir no carro e no celular, e temos um produto exclusivo por um dia para os nossos assinantes, que se chama Rádio Navalha, que é a minha tentativa de fazer rádio, porque a única coisa que eu não fiz até hoje foi rádio comercial. A boa notícia desse nosso ambiente aqui, nós todos trabalhamos nisso, a boa notícia é que a Globo está à morte. Eu digo no Conversa Fiada que a Globo vai morrer gorda. Ela vai morrer com uma grande audiência. Só que será uma audiência que não pagará os custos da Globo. O que está acontecendo no Brasil hoje é uma reprodução retardada, mas cada vez mais concomitante, com o que aconteceu na televisão comercial dos Estados Unidos, que é a progressiva e acelerada migração da publicidade em direção à internet
e as redes sociais. O primeiro que sofreu perda de publicidade em benefício da internet foram os jornais e as revistas impressas. Vocês sabem que hoje nós temos alguns cadáveres expostos, que são, por exemplo, a Isto É, que é a Veja só não fecha porque a Editora Abril não tem dinheiro para pagar as indenizações. Mas a Veja está quebrada. E a Veja morreu também gorda, porque um dos motivos pelos quais a Abril quebrou, não só porque os donos dos títulos são ladrões, mas também porque a Veja acumulou um número tão grande de assinantes que ela não pode roubar esses assinantes e não entregar a revista. E quanto mais ela tem assinantes, mais papel ela gasta, mais tinta ela gasta, mais transporte ela gasta e não tem publicidade para pagar. Então ela é vítima do seu próprio veneno, que é o assinante que ela construiu. A Veja também vai morrer gorda. Então, nos Estados Unidos, acabaram essas revistas praticamente. Time, Newsweek, Look, Life. Isso tudo acabou. E os jornais estão minguando. Há uma mortalidade de jornais impressos impressionante nos Estados Unidos. E isso migrou tudo para a internet. Depois foi para o rádio. O rádio não sobreviveu porque nos Estados Unidos eles criaram as redes nacionais, como aqui. Porém, é um negócio também não muito lucrativo, porque o rádio não é um veículo muito apropriado para você vender produtos que têm comercialização nacional, como o automóvel. É melhor você anunciar a revendedora de automóvel da sua cidade, do seu bairro, do que vender a marca Volkswagen no Brasil inteiro numa rádio. Então, a rádio também, precariamente, sobrevive porque houve essa migração para a internet. Agora, nos Estados Unidos já há, visivelmente, um deslocamento progressivo e acelerado das verbas de publicidade da TV aberta para a internet. E isso se verifica também aqui no Brasil. Se você pegar o lucro da Rede Globo, da empresa mãe da Globo, o balanço de 2017, você verá que a Globo pode ser dividida em 3 partes. A Rede Globo de televisão, ou seja, o negócio Globo, que é vender publicidade em troca de entretenimento e jornalismo, isso é um negócio hoje deficitário. A Globo não ganha mais dinheiro com novela e com jornalismo e futebol. Porque ela não tem mais como reduzir os custos das suas novelas. Ela não pode fazer uma novela de pior qualidade que ela fazia antes, porque aí a audiência cai, a publicidade cai. Então ela está atolada, está presa num padrão de qualidade, do qual ela não pode recuar, e não tem mais publicidade para isso. Ela cada vez ganha menos dinheiro de um outro terço do negócio dela, que é a TV por assinatura. A Globo, como se sabe, quebrou. E, para não ir à falência, uma das coisas que ela fez, ela vendeu a NET para o bilionário mexicano Carlos Slim, com o contrato, com o acordo de que a Globo ia fornecer fornecer conteúdo para o Slim, e o Slim não poderia contratar produtos concorrentes da Globo em posições próximas. Então a Globo Sport TV, Globo News, aquelas porcarias lá, como é que é? GNT, Multishow, GNT,
Viva. Esse negócio, porém, está em decadência, porque cada vez mais as pessoas têm acesso aos produtos que estão na TV por assinatura em outras fontes, na internet. Esse produto também nos Estados Unidos, a TV por assinatura, a publicidade saiu de lá para ir para a internet. Então esse é um produto em que a Globo ainda ganha algum dinheiro, mas é um produto em que a Globo vai começar a ter prejuízo brevemente. E o único terço em que a Globo realmente ganha dinheiro é na aplicação financeira. A Globo se transformou num banco. E, na verdade, ela comprou 2 corretoras. Que são 2 corretoras para fazer as operações de corretagem dela. A Globo hoje é a maior interessada na política de juros do Banco Central. Que talvez vocês não saibam, mas é a taxa de juros mais alta do mundo. Fora a da África do Sul. E essa taxa de juros é que remunera a Globo. É a taxa de juros que remunera a Globo. É disso que a Globo vive hoje. O que ainda dá dinheiro para a Globo? O que ainda dá dinheiro para a Globo são os eventos esportivos. E o Boni roubou uma praga para a Globo. O Boni disse: a TV aberta será apenas TV ao vivo. Ou seja, jornalismo e esporte. Nós estamos vendo agora esse endeusamento do Tite, o endeusamento do Neymar, o dedinho do Neymar, a cueca do Neymar, a Bruna Marquezine. Isso tudo é merchandising da Globo. Porque ela tem o monopólio da cobertura da seleção. Então, o Tite é um gênio. Não é? O Tite é um gênio. E o Neymar está acima de Deus Padre. Isso é marketing da Globo, porque é produto dela. É por isso que o telejornalismo da Globo tem tanto espaço para esporte. Aqui em Minas, na Bahia, no Rio Grande do Sul, porque eles estão fazendo propaganda deles. O Brasileirão é deles. É isso que ainda dá bom dinheiro para a Globo, mas tem um problema. A Globo não tem mais como competir com os grandes detentores dos direitos do melhor futebol do mundo. Quem está interessado no jogo do Atlético do Cruzeiro no Uzbequistão? Na Patagônia? Ninguém. Agora, no Uzbequistão, na Patagônia, na China, na Conchinchina, no Vietnã e no Brasil, está todo mundo interessado no jogo do Chelsea, do Manchester City, do Barcelona, do Real Madrid. E quem tem os direitos desses são a Fox, a ESPN, e a Globo não tem como competir com eles. E progressivamente, com a queda vertiginosa da qualidade do futebol brasileiro, os brasileiros vão acompanhar mais os jogos do futebol europeu. E a Globo não tem bala para competir com eles. Porque a Globo vende um produto para o Brasil. E eles vendem um jogo do Messi para 150 países. Tem mais torcedor do Chelsea na China do que na Inglaterra. E tem um outro problema. Tem outro problema. É a FIFA. É muito provável que a Globo não consiga o monopólio para cobrir a próxima Copa. Porque a Globo será inevitavelmente encarcerada no processo de corrupção da FIFA. O Joseph Blatter, ex-diretor, ex-presidente da FIFA, um ladrão, disse que a operação de propina era com a rede de televisão brasileira.
Não haveria de ser com a rede alterosa. O J. Ávila, que Deus o tenha, e a Globo comemorou a morte dele, mandou flores. O J. Ávila contou tudo, está tudo lá no Ministério Público americano. E por que o Ministério Público americano está investigando? Está investigando porque houve uma operação de propina e de espionagem da Rússia para levar a Copa para a Rússia. E o problema do FBI americano e o Ministério Público americano é a Rússia. Só que tem que no fundo do tacho está a Globo. E a FIFA não vai poder dar o monopólio da Copa do Catar, que foi roubado, para a Globo, porque a FIFA é americana. O presidente da FIFA é americano. Então, essa operação de se salvar, vejam a veiculação de anúncios que a Globo está fazendo na preparação da Copa. O Brasil não está tão emocionado pela Copa quanto a Globo está. Não é essa paixão desesperada. É o faturamento dela. Uma das primeiras providências que o Temer tomou depois de demitir o Catalão foi mudar a legislação para permitir que as empresas de propriedade da Globo, a Globo é dona da Globo Rio, Globo São Paulo, Globo Minas, Globo Recife e algumas outras. Brasília. As outras são repetidoras afiliadas. Né? No caso do Rio Grande do Sul, mas permitir que os descendentes dos proprietários possam gerir as empresas de que são proprietários. O que é que significa isso? Os filhos do Roberto Marinho, como eu digo no meu blog Conversa Fiada, eles não têm nome próprio, porque são tão medíocres, porque ninguém sabe o nome deles. Eles são os filhos do Roberto Marinho. Tem muitos filhos e querem entregar logo a propriedade do negócio para os seus descendentes, para poderem vender. E é o que a Globo pretenderia fazer se pudesse. E nessa eleição agora de 2018, a maior preocupação da Globo será preservar a concessão. Porque, como nós sabemos, a Globo e as emissoras de televisão exploram um bem do povo brasileiro. Vocês são donos do espectro eletromagnético, como são donos do petróleo brasileiro e da Petrobras. E a Globo explora o espaçozinho no espaço eletromagnético num regime precário de concessão. E uma solução política pode chegar lá e tirar o sinal da Globo do ar, caçando-lhe a concessão. Isso é possível? É possível? É provável? Não é. Mas a Globo está se borrando de medo. E o desespero dela é que ela não tem candidato. O desespero da Casa Grande, como diz o Bino Carta, é que a Casa Grande não tem candidato. O Bolsonaro é um deslocado. Blá, 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 blá. Marina Silva vai ter 2 segundos na televisão, ela não vai poder dizer, como ela diz, a sustentabilidade se sustenta no sustentável. Isso é mais de 2 segundos, não dá para dizer. O Alckmin não sai de Pindamonhangaba, da cidade onde ele nasceu em São Paulo. Ele não chega aqui a Conceição do Mato Dentro, da Pira. Eles não têm candidato.
notícias, agora tem as más notícias. As más notícias é que se nós nos livramos, vamos nos livrar, estamos nos livrando do oligopólio da Globo, liderado pela Globo, e as suas multiplataformas. Eu estou fazendo um levantamento para publicar no Conversa Fiada, para provar que a Miriam Leitão é a jornalista de maior alcance da televisão mundial. Nenhum jornalista tem o alcance e a penetração da Miriam Leitão, com as diversas plataformas que ela usa na Globo. E eu vou monetizar isso, como se diz no mal português. Eu vou calcular o valor da presença dela no Bom Dia Brasil, na Globo News, na CBN, no Globo e no blog do Globo. Ela é a jornalista que tem o maior alcance do mundo e a mais valiosa. E isso é uma jabuticaba brasileira. A má notícia é que nós estamos nas mãos de um outro oligopólio muito mais perigoso, mais poderoso. É o oligopólio dos gigantes americanos. Facebook, o Google, o YouTube, Netflix, a Amazon e esse conjunto que já domina a publicidade mundial. Não sei se vocês sabem, mas neste ano de 2018, a soma de Google com Facebook terá mais publicidade do que a Rede Globo de televisão. No Brasil. A publicidade do Google e do Facebook aqui no Brasil é maior do que a da Globo. Eu vivi um problema muito sério no Conversa Fiada. Eu tenho 880 mil seguidores no Facebook. No Facebook eu tive vários vídeos com mais de 1 milhão de visualizações. De repente, o Facebook resolveu fazer uma varredura ideológica, uma censura ideológica. E a minha audiência caiu para 15, 20% do que era. Porque eles resolveram tirar a ênfase do conteúdo jornalístico para a ênfase do conteúdo da ligação pessoal, pessoa a pessoa. E isso é uma determinação ideológica. É a despolitização, a higienização da rede social. Não vamos falar de política. Vamos falar de namorico, titico, papapá, eu vou ali e você vem aqui. Você é o máximo. Eu sou o máximo. Que é esse autoelogio, esse narcisismo da rede social. Isso é uma forma de censura política e eu fui vítima disso. Eu perdi 80% da minha audiência e hoje é por isso que nós estamos fazendo um esforço dramático lá no Conversa Fiada de fugir do Facebook. Botar os nossos vídeos em outros pontos para voltarmos a ter aquela audiência e estamos quase chegando. Países sérios, como os países da União Europeia, estão criando os mecanismos legais e institucionais para coibir esse poderio, essa hegemonia dos portais do Facebook, do Google, do YouTube, da Netflix, etc, no mundo digital. Já a legislação europeia vai criar problemas, como já começou a criar com o Facebook, que fez aquela canalice de entrar na vida das pessoas para entregar a campanha do Trump. Vocês acompanharam isso através de uma empresa chamada Analytica. Cambridge Analytica.
A União Europeia vai meter o dedo nisso. Na Rússia não tem essa brincadeira. E na China nem pensar. Na China eles não chegam a Hong Kong. E na Rússia tem que conversar com o urso que tem o Putin em cima dele. Aqui nessa esculhambação, nesse país que é uma subdemocracia, que permitiu a criação da Globo, com a cumplicidade e a passividade dos governos do PT, daqui eles fazem o que eles querem, inclusive a Globo. E isso é uma ameaça à nossa sobrevivência como rede social, porque qualquer dia desse o Facebook chega e diz: eu não quero mais o teu blog, minha filha, você não vai ser deputada federal. Eu tenho outro candidato. E, portanto, é uma ameaça à nossa liberdade de expressão. A nossa liberdade de expressão. A liberdade de dizer o que a gente quer. A liberdade de se comunicar, que é o propósito desse nosso encontro. Muito obrigado.